Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral, né? Aqui na TV Banqueta. Hoje a gente vai discutir o direito médico mais uma vez, a gente vai discutir também o processo da evolução da educação. Essa educação que está cada vez mais privada, mais particular, mais customizada, né? Obviamente que a gente vai discutir isso com uma professora, com um professor, né? E vamos falar um pouco também desses desafios do que é ser médico, né? Numa era em que o direito também, mesmo correndo atrás de tantas regulamentações, não consegue dar conta de tantas demandas, né? Sejam todos muito bem-vindos e é sempre um prazer fazer aqui o Cultura Geral. Hoje a gente está recebendo aqui o Dr. Rodrigo. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. É um prazer te receber aqui no Cultura Geral. Discutir o direito médico é mais atual do que nunca, né, doutor? Obrigado, agradeço aí a oportunidade. Sem dúvida, o direito médico, esse ramo do direito tão caro, tão preocupado com o ser humano, ele vai olhar a medicina e esses novos desafios. É a tecnologia que se desenvolve, genética, robótica, novos exames. Então a gente tem aí toda uma gama de situações que envolvem a ação do médico, que envolvem o paciente e o direito aí como um todo, abarcando e trabalhando essas duas ideias aí. Beatriz, seja bem-vinda, é um prazer te receber. Essa forma de educação mais customizada é a tendência? Muito obrigada pelo convite, Betão. E é sim uma tendência. A aula particular, né, assim, a customização da educação, você ter o contato com a criança de uma maneira individual, é uma grande tendência, com certeza. Hoje nós vamos falar um pouquinho assim de modernidade líquida, né? Uhum. Essas coisas. Bom, Rodrigo, vamos começar esse bate-papo. O que nós podemos entender de direito médico e onde é que a responsabilidade civil entra aí? Bom, a primeira coisa, direito médico não é direito do médico, como muitos falam, mas sim é um direito que se preocupa com a relação da medicina com o universo jurídico. Então nós vamos desde o fornecimento de medicação, de tratamentos, a responsabilidade do médico por sua ação, não apenas do erro médico. Muita gente acha que o médico só é responsável quando erra. Na verdade, existe uma gama muito maior aí de atribuições, deveres de informação, de cuidado, de zelo. Então, é nessa seara, é nesse campo que surge o direito médico. E aí, sempre se preparando para os novos desafios que surgem aí com a modernidade. Rodrigo, essa situação de especialização, ela é uma tendência também na medicina? Sim. Todas as áreas do conhecimento humano caminham para uma especialização. Isso, por um lado, tem uma grande vantagem, que a pessoa se torna capaz de atuar naquele ponto específico com o conhecimento mais exato e mais preciso. Mas, por outro lado, isso também gera uma consequência inadequada, que é se esquecer do todo. Cada vez mais nós temos especialistas que olham apenas a sua parte e têm aquela menor compreensão do indivíduo como um todo. Não é a perna que fica doente, não é o braço que fica doente. O que ocorre é um indivíduo que tem um problema como um todo. E a especialização, ela vai dar o melhor cuidado àquele problema. Mas se eu não esqueço do indivíduo, eu vou deixar o principal de lado. E isso a gente vê com muita clareza nas relações médico-paciente. O médico hoje, ele tende a querer olhar apenas a sua especialidade. E começa aquela indicação, aquela referência. Olha, você tem um problema na perna, vai para o ortopedista. Você tem um problema no rim, vai para o nefrologista. Você tem um problema para enxergar, vai para o oftalmologista. E muitas vezes você tem uma questão central que quem deveria olhar deveria ser o clínico. Deveria ser aquele médico com a visão ampla, com a visão geral. Então nós temos esse novo desafio do conhecimento específico, sem esquecer que o indivíduo é um todo. Como é que nós podemos enxergar o ensino acadêmico hoje com uma velocidade de informação tão rápida e essa
essa pega desses meninos que estão chegando com a ideia de felicidade imediata? Como é que a gente trabalha tudo isso? A educação, talvez até um pouco mais amplo, a forma como o indivíduo lida com a informação, ela se modificou muito nos últimos anos, nas últimas décadas. Antigamente, o grande problema que nós tínhamos era de acesso. Se alguém tivesse alguma curiosidade, quisesse investigar algum ponto, tinha que sair de casa, ir numa biblioteca, procurar no índice qual que seria o capítulo que trataria daquele tema, sentar, ler. Isso trazia, por um lado, um trabalho grande. O indivíduo ele tinha que ter uma força de vontade, um desejo maior de aprender para buscar. Mas, por outro lado, como você tinha um mercado relativamente fechado, em geral aquele livro que tinha sido publicado passou por um trabalho adequado de um editor, de uma conferência de fontes. Então, era um conhecimento que você tinha um mínimo de qualidade. Hoje nós temos um acesso banalizado à informação, qualquer um acessa o que quiser, como quiser, na velocidade da internet, e falta a capacidade do indivíduo de ser crítico, de acessar a informação e entender que ler é diferente de compreender. E a educação do futuro é a educação que forma profissionais críticos, que são capazes de se deparar com a informação e não ficarem desinformados com ela, mas através da compreensão de uma análise crítica, verem, enxergarem o mundo com outros olhos. Beatriz, agora chegou a sua vez. Como é que nós devemos ou podemos enxergar essas crianças que estão vindo? Você está pegando muito dessas crianças. Estava conversando com o Rodrigo antes de você chegar, e a gente estava falando que eu tive uma pauta aqui com a doutora Elisa, e nós falamos sobre depressão em crianças, né? Porque as crianças estão com o dia todo atarefado e não está tendo tempo de ser criança, não está tendo tempo do lúdico, de fantasiar. Você, como professora, como é que você enxerga isso e como é que você tem sentido isso próximo de você quando você está dando aula? E talvez seja por isso que você tenha tentado dar uma educação, um ensino mais customizado? Sim, com certeza. É uma pergunta, sim, genérica. Muito ampla, mas é uma coisa que tem acontecido muito. O número de crianças que eu tenho atendido medicadas tem crescido assim de uma maneira até assustadora. Crianças com déficit de atenção, com dislexia, com TDAH. Então, assim, as crianças hoje, elas têm um desafio novo para o professor. Porque antigamente essas crianças não eram medicadas. Elas eram tidas como criança subordinada, bagunceira, levada, né? E hoje em dia a gente recebe um laudo, recebe um especialista que vai diagnosticar aquela criança. Então a gente tem que aprender a como lidar com aquela criança. Como que eu vou ensinar de uma maneira que faça sentido para essa criança. Eu acho que é o grande desafio da educação, igual o professor falou aqui, é fazer uma educação que faça sentido. Uma educação que torne o sujeito um sujeito crítico, que seja capaz de compreender aquilo que ele está lendo, né? E, infelizmente, as crianças hoje em dia, igual você falou, elas não estão tendo tempo para ser criança. Elas estão com a rotina, assim, completamente lotadas, com uma tarefa atrás da outra. Tem dia que eu saio da casa do aluno 8 horas da noite. E a criança mal conseguiu brincar, mal conseguiu ter tempo de aproveitar da infância. Então, eu acho que isso é muito prejudicial para essa criança, porque vai passar a infância, vai perder a infância, e quando chegar na adolescência, vai ser uma coisa muito... Isso, nós vamos ter que fazer uma pauta sobre isso, viu? Exatamente sobre isso, porque foi o que a doutora Elisa falou, que com essa rotina pesada das crianças, essa depressão, as doenças, elas vão aparecer no futuro. Ou ela aparece algum tipo de patologia, ou aparece com algum tipo também
de desvio de personalidade, né? Com Pode, certeza. isso não é regra, mas pode acontecer, porque isso fica reprimido e depois isso vai explodir de alguma forma, né? Exatamente. E eu vejo, assim, muito a cobrança da parte dos pais, sabe? Muitas vezes os pais não sabem lidar com isso, não sabem lidar com as exigências dessas crianças hoje em dia. Porque o menino chega em casa, quer ficar no computador, quer ficar no tablet, quer mexer no celular. E eu acho que o grande desafio dos educadores hoje em dia, principalmente falando das crianças, é como conciliar essa educação com a tecnologia. E é uma coisa que eu tento levar para mim, né, na hora de passar um conteúdo para a criança. Como que eu vou fazer isso da maneira assim mais atrativa possível para essa criança, né? Usando da tecnologia. A tecnologia não é um vilão. O tablet não tem que ser um vilão. Então, assim, a criança quer ficar muito no tablet, coloca um joguinho que seja interessante, que trabalhe a tabuada, se a criança tá na idade, né, Sim. de aprender a multiplicação, a divisão. Então, assim, recurso não falta. É aprender a lidar com Aprender a lidar com isso que está disponível. Uhum. Aprender a lidar com os recursos da tecnologia, né? Aprender a lidar com o que a gente tem disponível e usar a nosso favor. Ô Rodrigo, pegando esse gancho aqui, qual é o tamanho do desafio que é dar aula para esses meninos que vão chegar no ensino acadêmico com essa gama, né, tecnológica toda, com essa pressão, né, muito forte para fazer sucesso e dar certo? Como é que é o desafio da instituição de ensino e dos professores e tal para poder conseguir adequar o conhecimento a esse novo indivíduo? Eu acho que são dois aspectos aí centrais quando a gente pensa na educação superior. Não na superior, mas na educação como um todo. Antigamente você tinha aquela ideia que cabia à universidade fornecer o conhecimento técnico. Então o sujeito ingressava na faculdade de Direito, tinha que sair dali tendo um domínio básico das normas jurídicas do país, sendo capaz de aplicar, elaborar uma petição, etc. Quem entrava na medicina devia conhecer o básico de anatomia, farmacologia, patologia, semiologia, para cuidar de um paciente ao sair dali. Ao lado dessa formação técnica, cada vez mais a necessidade de uma formação humanística. Você olhar para o indivíduo não apenas como o técnico, mas como aquele que é capaz de ver o outro e ter uma empatia para com o outro. A faculdade ela passa a ter esse papel, notadamente nesse mundo em que o virtual, que por um lado serve para aproximar, você consigo hoje conversar, trocar ideia com alguém do outro lado do mundo, por outro lado também gera um distanciamento. Então, o ensino superior ele tem essa função também de pegar esse indivíduo para que ele seja capaz de olhar não a tela de um computador, a tela de um tablet, mas olhar um outro ser humano, ainda que por um objeto que está ali na frente dele. Mas o que está ali não é um celular, é uma pessoa que está ali do outro lado. E a gente vê muito isso quando a gente pensa em redes sociais. Pessoas pacatas se tornam leões em redes sociais. Por que isso? Porque ele acha que ali tem um objeto inanimado na frente dele e não outras pessoas. Então, quando nós pensamos no ensino superior, dar essa formação ela é central. E dar essa informação importa que o aluno tenha uma noção de responsabilidade. Ele é responsável tanto para com o outro como em relação a ele mesmo. Ele passa a ter uma autonomia muito grande. O professor ele deixa de ser aquele que transmite o conhecimento para ser aquele que compartilha o conhecimento com aquele aluno na construção. Ele deixa de ser aquele que entrega o material pronto para ser aquele que o aluno vem com algo que encontrou querendo debater. E é essa transformação, esse formar um estudante crítico é que é o grande desafio da educação superior. Como que se tenta auxiliar o aluno nesse caminho? Existem hoje várias metodologias, várias técnicas que tentam demonstrar. Você muitas vezes inverte o formato da sala de aula. É o aluno que busca e vem debater com o professor. Você muda a figura de quem é o avaliador.
deixa de ser o professor e passa a ser o colega que está do lado. Vamos sentar, vamos fazer um grupo. Explica para o seu colega como que você avalia aquilo que o seu colega fez. Então isso entra no papel de se dar autonomia ao aluno. E eu acho que é esse o desafio. As leis mudam de uma velocidade impressionante. O que era jurisprudência majoritária ontem, hoje é minoritária. Então eu preciso ter um aluno crítico, que é capaz de pegar a incerteza do amanhã, lidar com ela e ser capaz de formular, de apresentar uma solução, de enfrentar o amanhã, de enfrentar essa certeza. E isso importa num outro conceito essencial, que é o conceito de resiliência, que carece muito. Tenho certeza que ela vê isso aqui desde as crianças, lá no início da formação, até lá na universidade. A necessidade da resiliência. Resiliência é também aprender. Resiliência é um processo indispensável nesses processos. Beatriz, modernidade líquida. Como é que a gente entende isso aí aplicando na sua área de domínio de conhecimento com essa meninada? Então, que a sociedade está mudando, né? A gente tem certeza disso, com os vários processos que a gente tem vivenciado, né? Com a globalização, com a facilidade de acesso à informação. Então, hoje em dia, o professor fala uma coisa lá na frente, na sala, você pega o celular e você consegue olhar isso na mesma hora. Você consegue conferir, muitas vezes você consegue até debater, discutir com o professor isso. Então, eu acho que o currículo da escola, as matérias que as crianças, né, não só as crianças, mas as matérias que a gente aprende hoje em dia, eu acho que a gente tem que discutir isso. A gente tem que rever qual é o conteúdo que tem sido passado nas escolas, qual o conteúdo que a gente tem dado importância. Porque a sociedade está mudando, as necessidades estão mudando, novas profissões estão surgindo. Então a gente tem que responder isso desde a infância. A gente tem que aprender, tem que saber que a criança hoje em dia vai ter uma vida adulta com situações diferentes com que a gente tem vivido hoje. Então, por exemplo, a gente fala da tecnologia, da alfabetização da tecnologia, da criança saber lidar com a programação, com a robótica. E isso muitas vezes é um desafio para o professor. Porque muitas vezes o próprio professor não sabe responder um questionamento dessa criança em relação a isso. E hoje em dia, as crianças têm uma facilidade tão grande com tecnologia que se o professor não aprender, não buscar isso que ele perdeu, que ele não teve contato quando ele era criança, quando ele era mais novo, o professor não vai conseguir corresponder às necessidades daquela criança. Então, é uma coisa muito importante o professor conseguir lidar com isso, o professor saber os desafios e a necessidade daquela criança. Bom, deixa eu fazer um intervalinho, um minutinho só, não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. A incubadora, ela é um projeto para gerar uma interlocução dos saberes de cada ator. Então ela não promete formar atores. São artistas já prontos que vão contribuir um com o outro dentro do espaço. Ao mesmo tempo que a gente está aqui dentro da Casa Aristides pensando nas peças, a gente está pensando em como que isso vai atingir a comunidade, como que isso vai chegar até a comunidade, de que forma que a gente pode contribuir para o desenvolvimento cultural. É uma experiência, assim, única. Com a volta agora da Casa Aristides e com essas incubadoras, para mim isso é um impulso, um incentivo da cidade com os artistas locais. A gente vê muitas pessoas que cantam, que tocam no instrumento, que fazem teatro e ficam esquecidas. É uma forma de resgatar os artistas de Nova Lima. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB.
Bom, de volta com a Cultura Geral. Rodrigo, deixa eu emendar uma pergunta para você. Robótica, medicina e direito. Como é que nós vamos transacionar tudo isso aí? É um grande desafio aí para a medicina, para o direito, que boa parte daquelas relações que nós já tínhamos, era o médico que estava ali presente no bloco, operando, isso ganha uma complexidade enorme. Quando eu penso na robótica ou na cirurgia robótica, eu posso ter um médico do outro lado do mundo realizando um procedimento aqui no Brasil. Se as coisas caminharem bem, ok, mas nenhum problema. Questão da responsabilidade civil. Como é que eu vou fazer? Quem eu vou responsabilizar? Tudo bem, nós temos aqui um hospital, um ambiente em que esse procedimento foi realizado e pessoas que poderiam ser chamadas. E a questão do médico? Está lá do outro lado. E se eu tenho uma diferença entre o que é permitido lá fora e o que é permitido aqui, em relação à técnica? Então isso são novos desafios que surgem e que instigam aí tanto o direito quanto a medicina. Ô Beatriz, quando você pensa na possibilidade de dar aula para a criança, qual que é a primeira ideia que você tem? Você primeiro faz uma aula experimental para tentar lidar bem com esse aluno e ver quais são as necessidades mais primárias dele? Com certeza, porque assim, o que dá certo com um não necessariamente vai dar certo com o outro, né? Uhum. Então a gente tem um tempo, é um processo de conhecer a criança, perceber quais são as necessidades dela, qual que é a dificuldade principal, como que eu vou conseguir abordar o conteúdo com essa criança. Então, muitas vezes, um aluno, ele aprende melhor com a repetição, com a fala. Então, eu vou trabalhar com ele, principalmente, a repetição, a pergunta e resposta, uma forma oral. Sim. Eu tenho alunos, por outro lado, que lida melhor com o desenho. Então, a gente explica de uma forma lúdica o conteúdo, trabalhando outras formas de linguagem. Outros alunos preferem a leitura, outros a tecnologia. E quando a então, gente está assim, falando aqui de ensino, no seu caso, ensino inicial e o ensino acadêmico, a academia vai ter que acompanhar essa geração que está vindo? Com certeza. Com certeza, porque eu vejo assim, o meu trabalho, no caso, né, que eu vou na casa do aluno, eu sento, eu leio, acompanho a matéria e eu fico pensando, essas crianças dessa geração, que está acontecendo muito isso, de ter uma pessoa que senta junto, que acompanha, uma hora vai chegar na faculdade, uma hora vai, né, chegar no ensino superior e vai ter que criar essa autonomia. Então, assim, é muito complicado isso, lidar com... Como que a faculdade vai lidar com esse aluno que está acostumado com isso e, ao mesmo tempo, como que esse aluno vai lidar ao chegar na faculdade e ter que... Não mais aquele professor que despeja o conteúdo nele, mas o professor que vai instigar ele, que vai cobrar dele um posicionamento, que não vai mais passar a matéria para ele, vai questionar ele, né? Então, assim... São mudanças, É um desafio no início e no final. E no final. A educação é sempre um desafio. Ô Rodrigo, é por aí o caminho mesmo? O aluno vai ter que ser interdisciplinar também? Não. E a faculdade também vai ter que ter essa leitura? Não, sem dúvida. Tanto é que o caminho que as faculdades apontam, lá no UniBH, onde eu leciono, isso eu vejo de uma forma muito clara, é essa ideia de você personalizar o caminho de cada aluno. Você não tem mais aquele currículo fechado, restrito, em que o aluno só pode fazer aquele caminho exato. É preciso que você olhe aquilo que provoca o aluno, aquilo pelo qual ele tem paixão, ele tem desejo de correr atrás. Então você vai desde ações mais simples, de você permitir que um aluno do direito curse uma matéria em relações internacionais, para ter aquele viés na sua formação, até questões muito mais profundas. Quando você pega esse aluno e chama, por exemplo, para fazer uma ação em conjunto com o curso de medicina, com o curso de odontologia, porque aquilo mostra esse aspecto humano para esse aluno.
mostra que há uma necessidade de que ele seja um protagonista do seu processo, que ele seja um protagonista dentro da sua que ele seja um protagonista dentro da sua unidade familiar, que ele seja um protagonista dentro da sua comunidade. Então, o ensino superior hoje, além da técnica, ele tem que ter toda essa outra dimensão de formação do indivíduo. Para a gente encerrar, a França, eu vi uma matéria outro dia que a França está voltando lá no Beabá, né? Voltando lá, ensinar tudo de novo, 1 mais 1 é 2, e filosofia. O caminho é voltar a essa humanização do ensino de novo? É voltar para isso, voltar para esse tipo de comportamento? Como é que você vê, Rodrigo? Não, sem dúvida, sem dúvida. Nós tivemos aí, séculos atrás, a filosofia como sendo o pensamento central, que daria uma visão crítica ao indivíduo. Depois nós tivemos a ascensão das ciências da natureza. O homem seria capaz de medir, calcular e predizer tudo. Só que esse conhecimento técnico, científico, matemático, exato, ele mostra os seus limites. Não limites em si, mas limites quando eu coloco frente ao homem, frente ao indivíduo. Então nós temos uma retomada, nós temos uma volta do homem como sendo centro. E quando eu trago ele de volta, aí é a filosofia, é a sociologia, são aqueles ramos que permitem que o indivíduo seja crítico. Hoje, o que falta à sociedade é a capacidade do indivíduo ser crítico. Ele aceita a primeira versão da notícia, ele aceita o que o amigo postou numa rede social e ele é incapaz de ver e criticar, seja para concordar, seja para discordar. Ele apenas segue. Então, se nós pensarmos hoje a educação, talvez o principal papel seja dar ao jovem, ao adulto, ao velho, um olhar crítico da sua realidade. Porque se o homem se torna crítico, ele é protagonista. O resto é suporte, porque ele é a locomotiva que puxa. Beatriz, como é que você vê tudo isso e qual é a esperança que a gente pode ter para o futuro? Pelo que você está vendo aí. Eu concordo muito com o que o Rodrigo falou. A gente não pode deixar de lado essas matérias que trabalham a criticidade do indivíduo. As matérias da área humana. Independente do curso, se for um curso de exatas, se for um curso, né, da áreas biológicas, o ser humano tem que estar no centro. Então, essas matérias que tornam esse aluno crítico, igual ele falou, antropologia, filosofia, sociologia, são disciplinas assim indispensáveis para a formação, né, do indivíduo dentro da sociedade. E os desafios são enormes, são gigantescos. A educação sempre tem que ser prioridade, porque sem ela, né, a gente não consegue nem abrir, não chega a lugar nenhum. E eu acho isso, a gente tem que ter pessoas dispostas a tentar entrar nesse ramo da educação, independente da área, né? Assim, é sempre buscar mais. Militar nessa área, militar prazer? Nessa área, com certeza. É um prazer diário que eu me encontrei assim, na educação. Então, eu fico muito feliz. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. A gente ia falar de direito médico, falar o Cultura Geral é isso mesmo, né? Por isso que chama Cultura Geral. A gente faz assim, o programa vai seguindo e a gente vai tratando de outros pontos também. Espero que todos tenham gostado, foi um prazer. Obrigado, Beatriz, obrigado, doutor Rodrigo. Bom, amanhã estaremos de volta com mais Cultura Geral. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB.